Olá pessoal, estamos na segunda parte da aula número 1 de cálculo diferencial integral número 1. O assunto que nós estamos tratando é de limites e continuidades. Meu nome é Edgar Nascimento e eu sou professor da disciplina. Começamos a falar inicialmente sobre como é que se comportava uma sequência numérica. Agora nós vamos começar a analisar graficamente como é que se comporta o limite de uma função. Nesse gráfico especificamente aqui, nós temos duas retas constantes. Uma que a imagem sempre é zero, para quando meus valores de x são menores que zero, são meus valores de x são negativos. E a outra que a imagem sempre é igual a 1, para valores de x maiores ou iguais a zero. Então, no item A, quando eu pergunto qual é o limite da função, quando meus valores de x estão tendendo a zero à esquerda, eu estou perguntando aqui, ó, na proximidade de zero, mais para o lado esquerdo. O que eu responderia? Quem é o limite dessa função? O limite dessa função é zero. É porque todas as imagens aqui próximas estão tendendo ou são zero. No item B, quando eu pergunto para vocês quem é o limite da função quando meus valores de x estão tendendo a zero à direita, eu estou querendo saber no eixo x o que acontece com a imagem da função quando estiver bem próximo de zero, mas para o lado direito. Bem próximo de zero para o lado direito, as imagens são iguais a 1. Então eu digo que o limite da função é igual a 1. Depois nós queremos saber no item C, quem que é o limite da função quando meus valores de x estão tendendo a menos infinito. Então, quer dizer, os valores de x vão estar diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, né? Infinitamente. À medida que meus valores de x estão diminuindo infinitamente, as imagens também continuam sendo zero. Então eu digo que o limite da função é zero. E no item D, eu quero saber quem que é o limite da função quando meus valores de x estão aumentando infinitamente. Então, se eu pegar meus valores de x aqui e aumentando infinitamente, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, o que acontece com as imagens? Todas as imagens serão iguais a 1. Então, eu digo que o limite da função é igual a 1. Então, vamos para o segundo caso. Observem esse gráfico aqui, aonde eu tenho quando meus valores de x são iguais a zero, a imagem é zero, e quando meus valores de x são diferentes de zero, a imagem é 1 sobre x. Então você tem essa curva aqui no terceiro quadrante, tem essa curva no primeiro quadrante e um ponto aqui na origem. O item A, quem é o limite da função quando meus valores de x estão próximos a zero? A zero pelo lado esquerdo, mas não pode ser zero. Aqui é zero à esquerda. Então, os meus valores de x bem próximos a zeros aqui estão diminuindo no eixo y. As imagens estão tendendo a menos infinito. Então eu digo que o limite dessa função é menos infinito. No item B, eu quero saber quem é o limite da função quando meus valores de x estão tendendo a zero pelo lado direito. Então não pode ser zero, mas aqui à direita de zero, os valores bem próximos, as imagens estão aumentando. Quer dizer que elas estão tendendo a mais infinito. No item C, eu quero saber quem é o limite dessa função quando o meu valor de x está tendendo a menos infinito. Então, se eu pegar meus valores de x aqui no eixo x e ver o que acontece com as imagens quando elas estiverem diminuindo, elas vão diminuindo, até que elas tendem a se aproximar de zero, mas elas nunca vão ser zero. Mas eu digo que o limite é zero. A mesma coisa aconteceria quando eu estiver trabalhando com meus valores de x tendendo a mais infinito. À medida que meus valores de x vão aumentando, a curva aqui vai diminuindo, tendendo a zero, mas ela nunca será zero. No terceiro caso, observem o gráfico da função. A função ela é constante, ela vem lá do menos infinito, ela vem com a imagem zero até a origem. Chega aqui, ela vira uma função seno 1 sobre x. E aí as imagens começam a oscilar de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, infinitamente. Então, quem é o limite dessa função quando meus valores de x estão tendendo a zero pelo lado esquerdo? À esquerda de zero, a imagem é zero. Então, o limite da função é zero. Quem é o limite dessa função quando meus valores de x estão tendendo a zero pelo lado direito? À direita do zero, aqui não tem só um valor. Eu tenho um grupo de valores que vão estar oscilando de menos 1 a 1. Então eu digo que as imagens estão entre menos 1 e 1.
ela não concentra em um determinado valor específico. Eu digo que não existe o limite dessa função, tá? No item C, eu quero saber, no item C, eu quero saber quem é o limite dessa função quando meus valores de x estão tendendo a menos infinito. A menos infinito, as imagens também estão tendendo a zero. E no item D, eu quero saber quem é o limite dessa função quando meus valores de x estão tendendo a mais infinito. Os meus valores aqui à direita de 0, 0, 1, 2, 3, 4 e vai aumentando sucessivamente, sempre vão estar respeitando essa regra aqui. Elas vão ficar oscilando. Então sempre vão estar entre menos 1 e 1. Quer dizer que não existiria o limite dessa função.